Os fóruns dos coordenadores de cursos de psicologia, responsáveis técnicos de serviços de escola de psicologia e professores de ética do curso. A atividade de hoje tem o objetivo de proporcionar o debate e um delineamento, enfrentamento e busca de alternativas aos desafios que se apresentam à formação dos profissionais de psicologia no estado do Paraná. Eu convido neste momento, então, a compor a mesa Rafael Henrique Castanho de Lácio, que irá coordenar as atividades do Fórum de Coordenadores de Curso de Psicologia. Também convido a compor a mesa Mariângela Calderari Oliveira, que irá coordenar o Fórum de Responsáveis Técnicos de Serviços Escola. Também compondo a nossa mesa, Adjunto de Eudes Fabre, que irá coordenar o Fórum dos Professores de Ética. Representando, então, o 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, convido o conselheiro tesoureiro Francisco Mário Pereira Mendes, que fará a abertura do evento. Bom dia. Quero inicialmente saudar aos participantes e instituições que acolheram o nosso convite e que com certeza não pouparam esforços para aqui estar. Quero agradecer em nome do 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia pelo engajamento nessa proposta que defendemos em nossa campanha eleitoral de 2016 como chapa Força e Inovação e que nesse momento passamos a concretizar através da realização desse fórum. Coordenadores de curso, professores de ética e responsáveis técnicos de serviços de escola representam os pilares da formação dos nossos futuros profissionais. O Conselho Regional de Psicologia, no uso de suas atribuições de regulamentar, orientar e fiscalizar a profissão, retoma esse espaço de reflexão e troca de experiências, pois acreditamos que somente através do estabelecimento de parcerias possamos desenvolver e fortalecer a psicologia no Paraná e no Brasil. Juntos podemos construir formas de enfrentamento de nossa realidade, pois buscamos estudantes e profissionais cada vez mais capacitados e éticos no exercício de seus fazeres. Sejam bem-vindos, nos colocamos à disposição, o Conselho é a nossa casa de todos nós e desejamos que vocês desenvolvam um bom trabalho. Muito obrigado. Bom, estava prevista na nossa programação a presença da psicóloga Raquel Guzzo, que faria presencialmente a palestra Uma análise crítica da formação em psicologia, desafios, expectativas e novas perspectivas. Por motivos de força maior, problemas de saúde, a Raquel não pôde estar presente, mas nos enviou a sua fala em vídeo para que seja possível realizar o debate. Nós vamos, então, neste momento, descompor a mesa para que possamos acompanhar o vídeo que será exibido no telão. Para as pessoas que nos acompanham pela internet, no link do nosso vídeo está disponível, né? Esse também é um vídeo que vocês podem acompanhar pelo YouTube. Olá, todos e todas presentes nesse fórum. Eu queria, em primeiro lugar, me desculpar pela ausência, pelo inconveniente de termos que fazer essa conversa, esse debate, por meio desse canal virtual, mas por condições de vida particular, assim, eu não tive oportunidade mesmo de ir para aí, mas não queria deixar de participar, até porque eu acho importante que esse debate seja feito e cumprimento já de antemão a iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Paraná para congregar os professores, coordenadores de curso, técnicos de serviços especializados em psicologia para fazer esse debate. Nós estamos vivendo hoje um momento duro, né, da realidade brasileira, e que, sem dúvida nenhuma, qualquer setor da vida cotidiana é afetado, e por isso esse momento é um momento importante para discutir a formação de psicólogos no Brasil.
o fórum, a minha apresentação, eu vou encaminhar posteriormente para o conselho, porque eu não consigo articular nessa tecnologia a apresentação escrita e a minha fala. Então eu vou fazer a fala e eu mando para vocês depois, para disponibilizar, eu mando a apresentação, e aí eu acho que vocês podem fazer o debate a partir do material na mão, né? Bom, acho que para quem não me conhece, eu sou Raquel Guzzo, sou psicóloga, trabalho como pesquisadora e professora na PUC de Campinas, na graduação, no mestrado, doutorado, e tenho feito uma incursão mais nacional em relação às questões de formação da psicologia. Comecei principalmente pelo foco da área que eu mais trabalho, que é a psicologia voltada para o campo da educação, mas de uma certa forma acabei me envolvendo na comissão de avaliação da CAPES e também na comissão de avaliação dos cursos de graduação do INEP durante 2 anos. E com isso acho que tem me feito pensar muito o que significa formar psicólogos para o Brasil. Já há algum tempo que eu venho refletindo sobre isso, a partir da perspectiva e dos fundamentos com que eu trabalho. E por isso a nossa conversa hoje ela tem esse propósito, debater desafios, perspectivas e expectativas na formação da psicologia no Brasil. Em primeiro lugar, primeiro ponto assim, que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a importância desse debate. Por que nós estamos fazendo esse debate hoje? Juntamente com o Conselho e a partir dos Conselhos. Acho isso muito importante frisar que o Conselho de Psicologia, que é uma entidade de classe, né, que congrega os profissionais de psicologia, se relaciona com as entidades formadoras. Esse é um detalhe importante, porque isso não foi sempre assim, e nesse momento acho que a gente tem mais que implementar essa relação, porque é dessa relação que vai sair uma perspectiva mais concreta e mais responsável pelas demandas sociais de formação do psicólogo brasileiro. Em primeiro lugar, nós fazemos 55 anos de formação, de regulamentação da profissão esse ano. Ou seja, não somos mais uma profissão adolescente, nós estamos entrando na maturidade, ou já estamos na maturidade, e com isso a gente já tem assim, elementos históricos e conjunturais da área que nos permitem fazer uma avaliação de para que nós estamos formando psicólogos no país. Em segundo lugar, é importante colocar, que justifica também esse debate, é que 2 movimentos de área que resultaram as diretrizes nacionais curriculares, que foi uma ruptura de um modelo de formação do psicólogo brasileiro para um outro modelo de formação. Então, eu acho que nós temos 2 momentos aí, quer dizer, a psicologia antes da... 3 momentos, na verdade. A psicologia antes da regulamentação da profissão, antes de 62, portanto, ela tinha uma característica, a psicologia depois da regulamentação da profissão e a psicologia depois das diretrizes nacionais curriculares. E eu acho que nós estamos num momento de analisar o que está acontecendo com o perfil profissional depois das diretrizes curriculares. Ou seja, já são mais de 10 anos da regulamentação das diretrizes, e eu acho muito importante que possamos pensar sobre isso. Um outro ponto que justifica a importância desse debate é exatamente a expansão de cursos em diferentes instituições de ensino superior. Nós temos hoje assim, uma enormidade de cursos a cada ano, para não dizer a cada semestre, a cada mês.
o Ministério da Educação recebe pedidos de abertura de cursos de psicologia. Por que isso acontece? Não só nas instituições federais, mas maioria em instituições privadas. Eu acho que isso é um elemento para nós pensarmos de por que a psicologia vem sendo aberta, né, como um curso de graduação em instituições das mais variadas razões sociais e jurídicas. Depois nós temos também uma questão que justifica esse debate é o alto número de profissionais formados anualmente sem qualquer acompanhamento. Ou seja, mais de 22 mil estudantes de psicologia, hoje eu não tenho a estatística desse ano, não consegui resgatar, mas mais de 22 mil estudantes ano formados de psicologia, uma quantidade enorme. E isso acompanha, em parte, o registro desses profissionais no Conselho de Psicologia. E o que me chama a atenção é que esses profissionais recebem o certificado, né, o certificado acadêmico de formados na área, eles se registram no Conselho de Psicologia e acabam não sendo acompanhados. Ou seja, a gente não consegue ter um exato retrato de quais as expectativas, de por onde eles estão sendo inseridos, qual a tônica de formação, o que não acontece em alguns países, que nós temos, a organização da área é de tal forma feita, de modo que a universidade forma, já encaminhando os estudantes para determinados campos de atuação, e as associações de classe e as associações profissionais específicas de uma determinada especialidade acabam acolhendo esses profissionais e acompanhando os profissionais na sua atualização. Uma das coisas que a gente sabe na psicologia é que os 5 anos de graduação não bastam para formar um profissional, isso a gente sabe. Empiricamente e evidenciado cientificamente a partir de várias pesquisas. A graduação só não basta. Isso significa que a graduação com essa conotação generalista e ampliada de diferentes sistemas, diferentes modalidades de trabalho, diferentes campos de atuação, esta proposta de formar um psicólogo generalista é uma proposta inicial. Ela é uma proposta que eu chamo de uma proposta de formação básica. E que os estudantes precisam entender que muito dificilmente eles conseguem, única e exclusivamente com esse conteúdo de formação, desenvolverem uma prática profissional qualificada. Eles precisam, ao sair da graduação, escolher um campo de formação, de atuação, e pela escolha do campo, eles acabam tendo que se aprimorar em conteúdos específicos, que é um segundo nível de formação, a especialidade em psicologia. O que a gente costuma dizer é que debater a formação de psicologia, dos psicólogos e psicólogas no Brasil, sem esta relação com o compromisso do credenciamento, da regulamentação da profissão, praticamente deixa em aberta a possibilidade de uma avaliação efetiva do que vem fazendo e como vem sendo o exercício profissional no país. Um outro ponto que justifica também, quer dizer, seria a pouca informação sobre a inserção profissional dos egressos. As universidades, elas não acompanham, né, os egressos da sua graduação, que isso deveria ser regularmente uma pesquisa, assim como na pós-graduação está sendo estimulada o acompanhamento dos egressos, porque existe um comprometimento público, né, de política, de dinheiro público na formação de mestres e doutores, e com isso é necessário que se justifique se esse dinheiro está sendo alocado especificamente nos
com os objetivos de formar professores, pesquisadores de psicologia. A graduação não existe essa preocupação. Então, essa pouca informação sobre a inserção profissional acaba não revertendo num elemento importante de avaliação dos programas de graduação em psicologia no país. Um outro elemento que justifica, no meu entendimento, esse debate nesse fórum são as condições precarizadas de trabalho, ou seja, hoje ainda a psicologia enquanto um trabalho regulamentado e protegido por direitos sociais, etc., ainda deixa dúvidas, né? E muitos dos trabalhos dos psicólogos não são acompanhados efetivamente e são precarizados, o que demanda também uma reflexão sobre a formação do país. Outra questão que eu aponto são as poucas políticas de qualificação profissional. Nós temos um esforço muito grande no sistema conselhos, tanto no nível federal quanto no nível dos conselhos regionais, de debater com os profissionais as questões, mas ainda existe uma distância muito grande entre o profissional que se forma e aquele profissional que trabalha. A universidade não debate, não discute as questões da profissão e as questões do trabalho. Isso, para mim, no meu ponto de vista, é uma deficiência desse sistema todo que seria responsável por uma maior clareza do perfil profissional no país. E aí, por fim, os campos de trabalho, muitos campos de trabalho ainda fechados ao profissional, ou seja, além de aprimorarmos as relações entre as instituições de ensino e as entidades de classe na área, portanto, dentro da própria psicologia, nós teríamos que ter uma discussão um pouco mais ampliada de alguns emergentes campos de trabalho, ou mesmo não tão emergentes, mas urgentes, importantes, que acabam não sendo valorizados e ainda estão fechados ao exercício profissional, por diferentes resistências, inclusive por uma qualificação ainda incipiente do trabalho profissional mesmo. Bom, essas são as justificativas porque eu acho importante fazer essa discussão. Eu começaria, acho que um debate que nós temos que começar a fazer é que a psicologia de hoje não foi sempre assim. Então nós precisamos resgatar, né, alguns marcos históricos que acabam dando uma conotação e um fluxo para a psicologia, para o seu desenvolvimento. Eu começaria apontando, e faço isso a partir da obra do Ian Parker, de 2007, depois eu passo para vocês as referências completas, do início da psicologia como ciência e depois como profissão. Quer dizer, não é por acaso que ela surge numa dinâmica, numa perspectiva predominante nos países do hemisfério norte, e Alemanha, Inglaterra, e França, e depois Estados Unidos, e no começo da sua valorização como campo de conhecimento e profissão, esse começo acontece na época em que se instaura uma nova forma de sociedade, de organização social, né, que é o capitalismo. Então, assim, esta ciência surge quando surge a sociedade capitalista. Pelo menos no que se tem de registros e de informações, né? Porque existem outras psicologias que são desconhecidas até hoje, que estão hoje inclusive sendo resgatadas e estudadas, como a psicologia americana, a psicologia indígena, porque são novas formas de enxergar o desenvolvimento da pessoa humana que não foram valorizadas e não se tornaram predominantes na nossa sociedade. Um outro marco histórico, no meu entendimento, seria, o segundo que eu aponto, seria o conhecimento e a formação profissional que são importados aqui do ponto de vista da América Latina. Esta síntese é feita
por Inácio Martim Baró, que oferece a nós uma perspectiva de construção de uma nova psicologia latino-americana, a partir do paradigma da libertação, colocando, né, em evidência a liberdade de que a psicologia ela nasce no hemisfério dominante e como ela acaba colonizando a psicologia de outros países. Essa ideia de psicologia colonizada na América Latina é uma ideia que ele discute bastante e que me fez pensar que, de fato, o que a gente estuda na psicologia nem sempre responde às demandas, e o que a gente aprende na psicologia nem sempre responde às demandas da realidade brasileira e sul-americana. Por isso, o Martim Baró diz que a nossa profissão é uma profissão, a nossa área, a nossa profissão, elas se sustentam em um mimetismo, ou seja, numa cópia, numa tradução, numa reprodução do conhecimento psicológico produzido em outros países. E com isso, a gente perde muitas vezes de trabalhar a psicologia conectada, compromissada e bastante envolvida com a realidade que a gente vive no cotidiano. Um outro ponto, são 4 pontos, eu já falei 2, o terceiro ponto, sobre a conjuntura nacional, a época da regulamentação. Quer dizer, nós entendemos que ela apareceu, que ela foi regulamentada em 1962, ela já vinha, num período anterior a 62, ela já vinha sendo exercida por profissionais que se formaram em outros países e traziam o conhecimento para cá, então ela já tinha um impacto na realidade, na sociedade brasileira, mas a conjuntura da época é uma conjuntura que tinha elementos muito importantes. Eu chamo a atenção principalmente para o movimento popular na época, que combinou com a ditadura civil-militar em 64 e que impactou de uma maneira bastante importante o início desta profissão e dessa formação no país. Se existiam alguns pequenos polos possibilitadores de uma psicologia mais popular, de uma psicologia mais social, que olhasse para a realidade brasileira a partir dos elementos que ela fornecia para nós, estudantes, professores e pesquisadores à época, a ditadura ela determinou um perfil profissional mais voltado para um determinado tipo de trabalho psicológico, né, e que era um trabalho que disputava à época com médicos psiquiatras, e uma das motivações para a regulamentação da profissão foi exatamente regulamentar o trabalho do psicólogo, sobretudo no consultório. Então, assim, nós temos uma possibilidade de debater a psicologia sem deixar de lado, né, as suas determinações econômicas e sociais. A predominância de uma formação clínica e a valorização do trabalho clínico sobre outros modos de trabalho da psicologia não é à toa e a gente precisa entender isso. A atuação médica e a disputa por espaço de trabalho no atendimento psicológico teve uma importância muito grande na regulamentação da psicologia. Bom, dito isso, eu acho que para introduzir o debate, eu separei aqui 3 pontos que eu acho importante a gente conversar, que são, em primeiro lugar, o impacto das políticas econômicas na educação, em segundo lugar, o capitalismo como forma de sociabilidade e a formação em psicologia no Brasil, e as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de psicologia. Eu acho que sem esse tripé, a gente poderia não conseguir debater
o que eu acho que é importante ser debatido, que é caracterizar melhor a formação e os horizontes e o futuro da formação da psicologia no Brasil. Bom, eu acho que aqui ninguém é desinformado em relação a isso. Eu acho que a flexibilidade e a diferenciação entre as instituições e o incentivo ao progresso das instituições privadas de ensino é parte de um projeto político de país. Então, desde o Consenso de Washington, que existem as determinações de como deverão acontecer os diferentes níveis de formação, e a gente pode verificar ou conhece que a educação privada e a educação pública, elas estão presentes em todos os níveis de ensino do país. E as determinações econômicas revertem para o ensino privado recursos públicos que deveriam assegurar uma formação pública de qualidade para todos. Isso não acontece no ensino básico, isso na educação básica, isso não acontece na educação superior. E segundo as determinações de Washington, à época, e que perduram até hoje, porque nós continuamos vivendo no mesmo sistema, é de que a iniciativa privada assuma a formação superior do país. O segundo ponto é a questão do capitalismo, do sistema capitalista e a formação de psicologia no Brasil. Eu destaco aqui que existe um descompasso entre o profissional formado e o profissional que se desejaria ou que precisaria ser formado. Por que esse descompasso? Porque, de fato, é preciso uma análise muito clara do que é necessário para ser psicólogo no Brasil. O Brasil ele é um país com características muito diferentes, por exemplo, da Noruega, por exemplo, da Inglaterra, por exemplo, de outros países europeus. Ele tem semelhanças, ele é parte do continente latino-americano, tem semelhanças com esse continente, e a gente precisa analisar a partir de uma perspectiva crítica que a nossa realidade é uma realidade desconhecida de outros países no cotidiano do trabalho, do psicólogo, estou dizendo. Então, o que acontece? Nós temos por exemplo, a condição de pobreza de determinadas, eu estou falando do ponto de vista da psicologia na escola, a pobreza, a desigualdade social, a fome, a violência, são situações concretas que afetam os sujeitos diferencialmente e que têm impactos na sua subjetividade e nos seus processos de desenvolvimento. E a psicologia precisa dar conta disso, ela precisa entender de uma perspectiva crítica o que é que de fato acontece com as pessoas numa situação de vida cotidiana com essas características. Portanto, se nós não entendermos que o sujeito imerso numa realidade concreta, econômica e social, ele tem determinadas formas de se desenvolver, e que essas formas de se desenvolver são objeto de estudo e de conhecimento da psicologia, se nós não trouxermos essa perspectiva para a formação, nós corremos o risco de formar sujeitos psicólogos que não conseguem enxergar e fazer uma leitura crítica da realidade. E o terceiro ponto, o terceiro tripé dessa análise, desse debate, é que as diretrizes curriculares nacionais, elas vieram para uma abertura. Elas saíram de um modelo fechado, mais ditatorial, mais, como eu diria, universal de formação do psicólogo no país, porque todo e qualquer curso deveria ter aquele mesmo modelo de formação, para uma perspectiva mais aberta, mais ampla, mais diretamente relacionada com o contexto onde as instituições estão inseridas.
As diretrizes nacionais curriculares, elas abrem essas perspectivas. Mas o que acontece? Acontece que as instituições, para receberem o reconhecimento do Ministério da Educação, a possibilidade de abrir um curso, elas respondem burocraticamente aos quesitos da diretriz. Então, se nós fizermos uma análise dos projetos políticos, dos projetos pedagógicos, dos cursos de psicologia submetidos ao MEC, o MEC tem um banco de dados que é público e qualquer pessoa pode acionar, embora não tenham todas as informações necessárias e importantes nesse banco de dados, que é o IMEC. Ali você pode ver a quantidade de curso em cada uma das cidades, em cada um dos estados, entra nos cursos, tem o projeto pedagógico do curso. Muitos projetos não estão disponíveis. Nos que estão disponíveis, alguns não têm disciplinas, emendas e referências, mas de uma maneira geral, existe a possibilidade de você conhecer quais são esses projetos disponibilizados nesse banco de dados. E nessa investigação, o que a gente percebe? Que vários estudos vêm sendo feitos analisando os projetos pedagógicos dos cursos de psicologia no país. A elaboração comum do projeto, de acordo com, como se fosse um questionário de itens que cada instituição deveria responder, acaba indiferenciando os projetos de formação e as instituições acabam mantendo aquele formato ou aquela predominância de uma formação na psicologia padrão. E muitas vezes é superficial em determinados espaços que são possíveis de serem implementados e desenvolvidos. Eu falo isso porque me chamou muita atenção. Por exemplo, fui fazer uma visita numa universidade no norte do país, com aquelas características daquele lugar completamente diferente daqui de São Paulo ou de Curitiba, né? E o curso de psicologia era quase que, praticamente, exatamente igual. Aí eu pergunto, o psicólogo formado no norte ou no sul, ele estudou as mesmas coisas e ele se comprometeu com realidades que são iguais? Então eu acho que esse ponto é um ponto para a gente refletir, né? Esse descompasso entre aquilo que precisaria ser formado, e as diretrizes abrem espaço para isso, mas existe uma discussão que a gente vem fazendo do que é a psicologia pós-diretrizes. Hoje a gente tem uma ideia de que as diretrizes, embora sejam um instrumento legal, né, um marco legal importante para a psicologia, a área não se apropriou dela adequadamente e as instituições acabam reproduzindo de uma maneira um pouco diferente o currículo mínimo anterior, que era um currículo fechado igual em todas as instituições brasileiras que formassem psicólogos. Então, assim, contextualizando, nós estamos fazendo uma discussão levando em conta a situação da educação no país, tanto nos níveis mais baixos, no início da escolarização, como no nível superior, quando o processo engendra uma terminalidade em uma profissão. E a gente está olhando, né, para um faz de conta. Ou seja, um descompromisso e uma alienação dos agentes educacionais e as consequências em que vive o processo educativo, que eu chamo de a manutenção de um ciclo deformador. Então, ao invés de formarmos, nós criamos espaços para uma deformação. É pesada, né, essa síntese que eu fiz, mas o que eu tenho pensado em que as meninas e os meninos, quando estão entrando no curso de psicologia, a expectativa deles é uma, que muitas vezes a gente não conhece, e quando eles chegam à terminalidade,
do curso, eles estão mais desesperançados do que podem dizer que atenderam às expectativas da sua formação. Então é um ciclo deformador que não forma para uma atuação eficaz, efetiva, compromissada, acaba deixando o estudante mais desamparado do que quando ele entrou. As centenas, isso eu já comentei, mas eu quero frisar que as centenas de cursos propostos e aprovados pelo MEC, eles reproduzem nos projetos as DCNs, mas na prática eles não avançam na formação. Por exemplo, um exemplo de uma pesquisa de uma orientanda minha recente, em relação à formação em psicologia comunitária, os projetos que avaliamos, a presença da disciplina, da nomenclatura e da disciplina estavam incluídas no projeto, mas não tinha estágio, não tinha trabalho de conclusão de curso na área, ou seja, presença burocrática de um semestre só, algumas poucas horas para dizer que fez, né, que está colocando essa disciplina no elenco das disciplinas formadoras, mas na verdade os alunos não conseguem entender a importância da disciplina e como ela se aplica no campo prático. Esse é um dos exemplos. Outros podem ser, por exemplo, as diferentes áreas de campos de atuação em que os alunos sequer têm oportunidade de conhecer. Tem sido muito difícil para as IEs equilibrarem no seu projeto pedagógico, a partir das diretrizes, diferentes áreas de atuação ou diferentes ênfases, né, que o aluno pode escolher. E isso é um problema para todas as instituições de ensino que aparece refletido no perfil profissional formado por essas instituições. Eu queria chamar a atenção aqui para um tópico que eu escrevi, assim como uma pesquisa, a psicologia contextualizada. Se a gente entende que a educação ela tem determinantes, ela é influenciada por determinantes sociais e econômicos, a psicologia é um processo educativo, portanto, ela também é influenciada pelos mesmos elementos conjunturais que estão fora da área, né, mas que são determinantes da área. E aí, com isso, ela acaba entrando, né, numa característica de uma especialidade, de um conhecimento a mais dentro do mesmo quadro que caminha em bloco para a manutenção do status quo. Ou seja, pensar a psicologia como uma possibilidade, uma ferramenta, um instrumento, uma profissão que assegure a possibilidade de mudança social é muito difícil. Trabalhando essa mudança para a direção de um coletivo, entendendo a educação como um valor, a psicologia acaba também assumindo características formativas burocráticas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou entendendo que se nós conhecermos de fato quem são os futuros psicólogos quando ingressam no primeiro ano da faculdade, de fato, né, muitos problemas que acontecem ao longo do curso poderiam ser evitados. E a psicologia como uma característica de um processo educativo, pela psicologia, um processo educativo de desenvolvimento, acabaria tendo a possibilidade de assegurar verdadeiras mudanças nos estudantes que começaram o curso e que se formam após 5 anos. Por exemplo, um olhar psicológico, a escuta e a ação, quando se prepara um profissional para o entendimento da realidade, a própria universidade e faculdade ela não faz isso com os próprios estudantes que estão formando. Eu não estou dizendo que a faculdade deve fazer terapias, né, oferecer terapia aos estudantes, porque a minha posição não é essa. A minha posição é de que no processo de formação de psicólogos,
as ações do psicólogo no processo educativo deveriam acontecer. Uma escuta, um outro espaço de reflexão e de ação com os próprios estudantes, para que, conhecendo a vida deles neste processo, a formação possa ser mais comprometida e adequada, né? Uma outra possibilidade da psicologia é que nós deveríamos estar reconstruindo saberes, ou seja, uma psicologia que importa saber do outro hemisfério, saberes já consagrados, mas que foram formulados e escritos e disponibilizados para outras realidades sociais e econômicas, acaba para nós tendo um efeito negativo, ou seja, já que a psicologia não responde, quem responde, né? Então eu acho que ao mesmo tempo, e essa é uma ideia que justifica a importante relação entre a graduação e a pós-graduação, a produção do conhecimento no país e a sua reconstrução e a sua reflexão dentro dos processos de formação na graduação. Aí aqui nesse momento eu quero trazer um enfoque de que, aí eu já estou falando do processo de formação em psicologia a partir da perspectiva da educação libertadora. E aí, porque depois eu quero apresentar para vocês uma possibilidade de uma matriz, né, de formação para vocês debaterem e avaliarem a possibilidade dela ser executada ou não. Que para mim é uma síntese importante que eu fiz, de que, assim como qualquer processo educativo, você tem que ter um horizonte libertador para você não... Isso é Paulo Freire que nos deixou essa marca, né? Nos impregnou com essa perspectiva de que se você forma, como ele chamava de educação bancária, você forma o sujeito para reproduzir aquilo que você determinou como certo, essa educação ela vai levar à reprodução de determinadas condições sociais e econômicas. Mas se você forma para que esse sujeito revolucione a condição em que ele vive, desde que avaliada negativamente, você está fazendo um outro processo. E aí a gente faz essa pergunta, né? Libertar, a educação libertadora que liberta do que para quê? Eu vou sair de um ponto para um outro ponto. E esse movimento é que nós precisamos deixar muito claro. E que a psicologia não pensa nisso, né? E nós trabalhamos na perspectiva de Marx do horizonte da emancipação humana. Nós não nos queremos escravos, nós não nos queremos violentados, nós não nos queremos colonizados. E para isso nós temos, pela ajuda da psicologia, a possibilidade de mudanças. Um segundo ponto é que nós temos como valor a liberdade. Quer dizer, o processo da libertação se dá pela educação, pela formação. E a liberdade como horizonte para viver, aprender, construir, desejar, querer. Isso significa um sujeito no seu cotidiano. Ser sujeito no seu cotidiano, para nós, como nós estamos trabalhando com a perspectiva do Klaus Roskam, de que a psicologia é uma ciência do sujeito, mas não um sujeito que é assujeitado, um sujeito que é promotor da sua história e que age para a sua liberdade e emancipação. Essa educação para a liberdade exige uma dinâmica diferente. Então, assim, se a gente pensar em dinâmica, a gente pode pensar como vem sendo dadas as aulas na psicologia. Salas enormes, trabalho sempre em duplas e triplas em grupos, textos determinados pelos professores, muitas vezes parte de textos, né, parte de livros, em que os alunos não conhecem obras inteiras de autores importantes, pouca visitas em biblioteca. De uma maneira geral, a formação ela não é uma formação direcionada para uma autonomia e para uma liberdade.
É uma formação que cria uma dependência daquilo que o professor dá. E isso é um aprisionamento, né? Então, é um aprisionamento socialmente aceito. As salas de aula, o professor, o programa, a ementa, que deveria ser um espaço de possibilidades para a formação, acaba sendo uma limitação na qual o professor coloca ali 3, 4 tópicos, 4, 5 referências bibliográficas, os alunos têm que ler aquilo, estudar aquilo e responder sobre aquilo. Então é disso que eu estou dizendo, uma educação como um aprimoramento. Eu nem sei se eu chamaria de educação, mas o aprimoramento, um aprisionamento socialmente aceito. E o Roskamp nos ensina também, ou reflete, interessante, ele reflete a partir dessa leitura crítica, ele é responsável pela psicologia crítica alemã, ele reflete dizendo que todo o processo de aprendizagem devem estar subordinados aos interesses do capital. Isso é um aprisionamento social. Aí um outro ponto também que serve como fundamento para as nossas reflexões é como compreender esse processo e alterar a sua proposta. Então, assim, se a gente aceita que esses pontos acontecem, né, na formação da psicologia no Brasil, como que nós vamos alterar essa proposta? E a minha preocupação é de que, se não há tomada de consciência, não existe nenhuma possibilidade de mudança. Então, a gente precisa primeiro tomar conhecimento, e fóruns como esse são espaços importantes para esse debate. Depois que a gente toma consciência, a gente começa um mecanismo do que Martin Baró denominou de um processo de desideologização. Ou seja, quando você toma consciência, você vê onde, em que pontos determinam a sua ação e o seu processo de formação ali na psicologia, nas suas aulas, na sua estrutura curricular, etc. Se você não consegue olhar para além das aparências, muito dificilmente você sairá do lugar. E eu acho que esse é um problema, né, nos cursos de psicologia. Os professores, na maioria euristas, eles não têm espaço para debate, eles não têm possibilidades de criar nenhum mecanismo de integração de uma disciplina com a outra, ficam trabalhando isoladamente nos seus espaços. Enfim, são elementos do debate, né, dessa reflexão de tomada de consciência, que nos permite pensar saídas, só a partir da gente concordar com essas coisas. Se nós não concordarmos que isso dificulta uma formação diferenciada, a gente vai continuar reproduzindo o que a gente está fazendo bem, né? Muitos anos fazendo a mesma coisa e vai por aí. Aí a última questão é onde, como e por que este processo acontece. Eu já dei mais ou menos uma informação. Os professores são responsáveis por esse processo. Os estudantes também são responsáveis por esse processo. A gestão do programa também é responsável por esse processo. E existe uma importante participação política, pedagógica, que começa na sala de aula e que vai às entidades de classe, e das entidades de classe vai à sala de aula. Ou seja, se nós estamos falando em formação, nós não estamos falando única e exclusivamente em alunos matriculados no curso. Nós estamos falando de uma profissão que vai servir a uma realidade social, política, e a gente precisa entender onde estão as dificuldades, onde estão os desafios, o que a gente aprende, o que a gente precisa aprender, o que ficou faltando. Enfim, esse debate ele tem que acontecer dentro dos espaços de formação. Existe para mim, uma importante síntese, né? Que eu acho que a psicologia ela é, sem dúvida nenhuma, uma ciência e uma profissão capaz de favorecer o processo de libertação das pessoas. E ela está a serviço de homens e mulheres que são situados e que devem ser agentes da sua própria história. E a psicologia latino-americana,
semelhante na história, nos conceitos da metodologia, é de qualquer maneira o referencial que a gente precisa mais se apropriar e que muito dificilmente está presente nas referências bibliográficas das salas de aula brasileiras. É mais fácil você encontrar um texto, um livro que foi traduzido do hemisfério norte para nós, nas décadas passadas, do que propriamente um trabalho produzido por companheiros e colegas latino-americanos. E eu acho que essa perspectiva é muito importante para nós, porque se a gente entende que nós somos um povo explorado, né, e a gente tem isso como meta, né, o sujeito latino-americano como objeto de estudo, é uma história de construção da psicologia sob uma perspectiva crítica. Bom, existem algumas perspectivas que eu coloco com as novas bases para a formação da psicologia no Brasil. Primeiro, um currículo libertador, ou seja, o que das diretrizes de formação nos oferece essa possibilidade de caminhar nessa direção. Como nós vamos assegurar um espaço que forme efetivamente? Quais são os eixos estruturantes e as suas ramificações nesse processo? O que é novo na psicologia para compreender e intervir a realidade? Nós temos um grande desafio que é uma revolução nos costumes, não é? Então, conhecer a cultura das pessoas é primordial para uma intervenção psicológica. As inúmeras possibilidades abertas pelas DCNs, elas ainda não foram exploradas na sua totalidade. E eu pergunto, por que a gente se mantém mesmo que com uma outra roupagem, no formato conservador dos currículos? Aí a matriz que eu formulei, que agora nós estamos fazendo uma análise do que efetivamente responde a esses 5 elementos aqui, nessa direção de uma psicologia libertadora, são as seguintes. Primeiro, aprender a pensar e a compreender o mundo. Eu tenho me assustado muito com a leitura política ou apolítica da psicologia. Obviamente, existem diferentes propostas, diferentes projetos, e é bom que esses projetos se explicitem. Não são todos os psicólogos iguais, porque psicólogos são, antes de tudo, pessoas, sujeitos históricos. E eles se orientam pelas posições políticas que têm. Então, trabalhar com a psicologia como se a psicologia fosse distante dessa realidade é, para mim, um grande equívoco. Nós precisamos aprender a pensar e a compreender o mundo. A história, as matrizes do pensamento científico, a consistência e a coerência do conhecimento. Nós precisamos aprender a eliminar o analfabetismo político, principalmente dos estudantes e dos professores, e a desenvolver o compromisso social, que são as primeiras amarras que eu acho que a gente tem que se libertar, que são as amarras da alienação. A política, a psicologia ainda é uma ciência ela é uma ciência que se compromete com um determinado formato de sociedade, mas ela nem sabe disso, não está posto isso. Os alunos não conhecem esse compromisso ideológico da psicologia com a sociedade capitalista. O segundo ponto é aprender a explorar o conhecimento e exercitar na prática essa exploração, a discutir as contradições, a aceitar o inesperado e o complexo,
a indeterminação e a complementariedade. Estas são as amarras do saber instituído. Eu acho que esse segundo ponto que eu destaco aqui é muito uma tradução da formação de pesquisa dentro da formação da psicologia. Para mim, há uns anos, quando nós fizemos uma estruturação no curso de psicologia aqui da PUC, que ficou no passado, o perfil profissional que nós definimos era o profissional pesquisador. Por quê? Porque ele precisava aprender a explorar o conhecimento. Não é fazer pesquisa, é a ler pesquisa. Não é fazer pesquisa reproduzindo uma técnica qualquer, é a entender o recado que a pesquisa está dando, ver quais são as consequências desse conhecimento na vida prática. Ou seja, traduzir uma aplicação do conhecimento produzido para uma realidade concreta, da abstração para o concreto. Nós não precisamos mais de pesquisas que não dizem nada, ou que não se comprometem com nada. São produzidas única e exclusivamente para alimentar o lápis do pesquisador ou para guardar o conhecimento numa tese ou numa dissertação. Esse tipo de trabalho científico, ele não resulta numa mudança social. E o que a gente quer é que os estudantes aprendam a ler o que está produzido e ver em que medida o que está produzido, o conhecimento produzido, muda a realidade concreta. Esse é o ponto que eu chamei de as amarras do saber instituído. Romper com essas amarras do saber instituído, inquestionável, indiscutível, está escrito no livro, então é a verdade. Está escrito no livro há séculos atrás, é aquilo que está valendo para hoje. Quer dizer, o pensamento crítico, ele só vai se desenvolver se o estudante explorar esse conhecimento, se ele aprender a fazer a crítica desse conhecimento, se ele conseguir ler, entender, questionar e rever aquilo que está produzido. Um outro ponto é que, é matriz. O estudante deve aprender a investigar, a levantar dúvidas e responder com decisões dentro de um outro paradigma do conhecimento. Isso é o que eu chamo que as amarras da dependência na instituição que educa. De repente, fora da sala de aula, a partir de um evento, a partir de um debate online, a partir de uma conversa em um fórum como esse, por exemplo, existem outros elementos do conhecimento que o estudante pode levar para a sala de aula, que o professor pode trazer para os estudantes na sala de aula, fugindo um pouco daquela formalidade de cumprir com um determinado programa e com um determinado conteúdo. Essa dinâmica de dependência daquilo que está formulado, quer dizer, eu só conheço aquilo que está no programa. Não, mas a disciplina é ampla, o professor fez um recorte, não, mas é só aquilo que eu vou conhecer. Então isso cria uma formação dependente da instituição que educa. Eu acho que isso é um problema. Um outro ponto é aprender a tomar decisões e a avaliar as suas consequências, que são decorrentes das amarras da insegurança profissional. Ou seja, a psicologia, em alguns campos, não em todos, ela sabe exatamente como ela tem que fazer e o que ela tem que fazer, mas ela não sabe a consequência do que ela fez, como que o que ela fez resultou para aquele sujeito da ação do psicólogo. Acho que esse aspecto de descompromisso mesmo com as consequências da sua ação profissional são aspectos importantes para nós podermos rever, que nós devemos rever na formação profissional. E por último, exercer, avaliar e construir políticas públicas e sociais com a psicologia, que é a resposta à realidade. Romper com as amarras do fatalismo. Não, isso é assim mesmo, a psicologia tem pouco a dizer sobre isso, estou distante, estou fora. Eu acho que na medida em que a gente se afasta de questionar as políticas sociais e de estar próxima do exercício das políticas públicas,
acaba fazendo com que a psicologia se distancie e fique de novo uma profissão etérica, daquelas que buscam a universalidade e acabam não respondendo a nada. Hoje, o psicólogo embora ele não esteja sendo formado para o ingresso nas políticas públicas, ele está sendo profissionalmente com algumas possibilidades de inserção nas políticas públicas. No judiciário, na assistência social, na saúde, na educação, em várias possibilidades de e formatos de inserção, o psicólogo tem que responder a uma realidade que antes não fazia parte da formação. Aí eu fiz aqui algumas referências, né? Porque nós estamos fazendo constantemente um levantamento sobre o que tem sido publicado, e eu chamo a atenção porque são poucas as publicações que de fato foquem a formação do psicólogo em diferentes instituições de ensino, diferentes formatos, ou então em especialidades, em disciplinas específicas. Eu acho que nós ainda estamos muito distantes de refletir cientificamente e nacionalmente a formação. Mas existe aqui um trabalho que nós fizemos enquanto eu estava na comissão de avaliação dos cursos de psicologia no INEP, e que eu gostaria de colocar para vocês aqui rapidamente como uma síntese que nós fizemos depois de participar desse processo. Primeiro, que existe uma grande dificuldade do estudante em aplicar conteúdos aprendidos às situações propostas de uma forma estruturada e contextualizada. A psicologia ainda fica mais ligada ao senso comum do que à formação técnica e especializada. A dificuldade dos estudantes em explicar e organizar as ideias é patente, e a tendência ao reducionismo e a sincretização ficou muito evidente nessa avaliação que fizemos. Um outro ponto é que a passagem do plano vivido para o plano da articulação teórica não foi realizada nas respostas que foram corrigidas. Ou seja, essa dificuldade de subsidiar a ação por uma formulação teórica. Isso ainda está muito presente. Eles não sabem por que eles agem, quais são seus fundamentos. Eu acho que isso é uma coisa que podemos corrigir na formação. A discussão dos componentes de psicologia se mistura com o senso comum, com respostas de cunho moral ou indicação de psicoterapia como uma solução universal. É muito pobre ainda. Isso é o resultado de uma avaliação nacional, em que 22 mil e tantos estudantes foram avaliados. Diversos foram os indicadores de que os cursos de psicologia no Brasil desenvolvem um estudo subordinado ao ideal profissional da prática de atendimento individual e consultório particular. Ainda é o modelo predominante. E eu não sei, sinceramente, se ele deveria continuar assim. Existem limites, né? Os limites que eu aponto são as mudanças propostas pela DCM para a formação não foram efetivadas, ou seja, ainda existe uma distância entre o que está proposto. Existe uma dificuldade no entendimento institucional do que sejam as ênfases na formação básica. ênfase não é especialidade, ênfase é ênfase, tonalidade, né? É característica do curso, do programa, da instituição. Então você vê assim várias instituições diferentes, em diferentes regiões do país, com ênfases iguais. Então não é ênfase, né? Então eu acho que ainda existe uma dificuldade no entendimento do que seja isso. E diferencialmente do que sejam as especialidades. Porque uma coisa é você concluir uma formação básica com uma ênfase, um tom. Ser mais um pouco verde do que o outro. Ou mais um pouco azul do que o outro. E esse tom forte na sua formação é que vai diferenciar você de outros psicólogos formados em outros lugares. Só que a especialidade vem depois. É um outro momento de formação. Não são misturadas. Eu acho que existe uma dificuldade ainda aí. O perfil profissional definido em cada projeto curricular
tem as mesmas características, ou seja, mantendo o implementado pelos currículos mínimos, apenas com algumas retóricas diferentes. É o que eu já tinha colocado, eu estou só enfatizando aqui. Eles cumprem as exigências para a regulamentação dos cursos, mas não traduzem atividades concretas de formação. São assim, quando a gente conversa com alguns estudantes que se localizam, que estão na pós, fazendo mestrado, doutorado, eles trazem uma realidade, um impacto na graduação, com alguns momentos de formação diferenciada. Ou seja, foram alunos que foram para uma prática diferenciada, foram alunos que se conectaram com algumas ações da psicologia de uma forma diferenciada. Então, assim, essas ênfases na graduação é que levam o estudante a ter um interesse de continuar e de aprofundar. O resto fica tudo naquela técnica igual, entendeu? Quer dizer, os estudantes vão ser todos iguais. Todos vão sair por diploma, todos vão ter o credenciamento do conselho. Não há entendimento entre a relação da pós-graduação e a graduação para os programas que têm todos os níveis de formação. Essa é uma dificuldade. Os programas de graduação que têm mestrado e doutorado, eles deveriam ser diferenciados na sua formação, porque eles têm ali uma produção do conhecimento que joga sempre ideias novas na formação mais convencional e característica da graduação. E o último ponto é que os estágios e os serviços na formação básica ainda não correspondem às necessidades das DCNs, pois uma formação diferenciada custa às instituições privadas que organizam sua grade pelo mínimo custo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se tivesse, por exemplo, numa instituição privada, 5 alunos, não estou falando nem de um, estou falando 5 alunos interessados em psicologia hospitalar, numa ênfase de uma formação de estágios e serviços nessa área, a instituição não abre porque não atinge a homologação. Isso custa para a instituição. Então é um problema que nós temos que pensar. Talvez as instituições privadas não tenham condição de implementar uma formação com essas características. Por fim, eu acho que a última prancha, eu estou acabando a minha exposição, a minha provocação aqui para vocês, espero que vocês façam um bom debate, é que quais são os horizontes, quais são as expectativas, assim. Eu penso que nós deveríamos manter sempre aberta a chance de debater a matriz de formação. E essa matriz, para ela ser definida, ela tem que, a priori, conhecer o perfil de formação, o perfil do profissional que a instituição quer formar. Eu acho que poucas instituições dão ênfase ao perfil. O perfil, quando você lê no projeto, ele é praticamente todo igual. Porque pega ali, inclusive, o perfil mais ligado às diretrizes. Mas assim, se você quiser definir o estudante que passar por essa instituição, ele vai ter estas características, perfil, e com esta ênfase de formação, você consegue atingir uma formação diferenciada. E por isso eu acho que um horizonte que se coloque é primeiro a gente ter uma definição clara do que a gente quer para a psicologia. Acho que nós precisamos comprometer a psicologia com um projeto de país. Nós não vamos formar psicólogo para abrir consultório privado. Né? Se nós quisermos formar, na minha época, era para isso. Se nós quisermos formar psicólogo para abrir consultório privado e atender uma determinada classe social, tudo bem, define isso então para a psicologia e implementa isso na formação dos psicólogos que estiverem passando por sua instituição. Mas se nós temos uma visão de que a psicologia pode ajudar na mudança social de condições adversas de vida para uma camada grande da população, esse é um outro projeto de país. E neste projeto de país, que papel que a psicologia vai ter? Quando a gente tenta responder isso, a gente vê que existe possibilidade de formação diferenciada, sim. Profissionais de psicologia comprometidos com movimentos, comprometidos com outros espaços de trabalho, comprometidos com a pobreza, comprometidos com a falta de habitação, comprometidos com o desgaste de crianças que ficam fora de escolas e de creches, com famílias que têm demandas
sociais e econômicas específicas. Então, assim, para quem que nós estamos formando? Psicólogos. Se a gente tiver clareza nessa perspectiva, eu acho que a gente começa a caminhar para clarear um pouco esse lugar que a gente vai buscar uma nova psicologia para o país. O segundo ponto é que o sistema conselho e as políticas, em relação ao sistema conselho, a minha avaliação é de que as políticas ainda são muito fragmentadas. Eu acho que o sistema conselhos, ele tem um papel, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia têm um papel assim, fundamental nessa discussão, que é a possibilidade, a responsabilidade com as práticas, com o exercício profissional. A psicologia é um trabalho, ela é de fato uma relação de trabalho com instituições, com o Estado, com pessoas, e eu acho que ela precisa discutir isso. O que significa hoje você estar trabalhando com esportes? O que significa hoje você estar no Comitê Olímpico? Como que os psicólogos estão trabalhando nesse comitê? Quais são as demandas desses profissionais? O que é que de fato... Eu estou falando isso porque nós fizemos uma mesa redonda semana passada, ouvindo os egressos do nosso programa, e foi muito interessante porque nós trouxemos pessoas que falam de diferentes lugares e que refletiram sobre a sua trajetória e acabaram encaminhando algumas questões muito importantes para nós pensarmos a formação. Ou seja, a responsabilidade com a prática, ela deve ser uma responsabilidade conjunta entre os conselhos regional e federal e as instituições formadoras. Há um tempo atrás dizia essa relação era impossível, essa discussão era impossível. Formação é universidade, prática profissional é conselho. Hoje, felizmente, eu penso que nós já superamos essa dicotomia, em benefício, inclusive, da própria área. O outro ponto que eu acho importante são as agências financiadoras. As agências, elas têm responsabilidades com as pesquisas, com os investimentos para o avanço do conhecimento na área, com as pesquisas nacionais, com os intercâmbios internacionais, mas também elas são políticas que afetam o cotidiano da vida das instituições, dos pesquisadores, dos professores e dos estudantes. Por isso nós precisamos também conhecer e demandar às agências o fomento específico para determinada situação. Então aí nós vamos ter, por exemplo, precisamos pesquisar qual é o perfil mais indicado do profissional para trabalhar no campo educativo. Onde vão obter essas informações de formação? Como nós vamos subsidiar as instituições para essa discussão? As agências precisam fomentar esse tipo de trabalho. E eu acho que essa integração é uma integração que diz respeito também aos horizontes que nós estamos debatendo. Por fim, as instituições de ensino superior que devem reformular os seus projetos pedagógicos e juntamente com o sistema conselhos e com as agências financiadoras de pesquisa. Eu acho que as coisas não podem ser feitas separadamente. Eu acho que a gente tem que criar espaço para um debate mais integrado dessa questão. E dentro do projeto político de formação dos profissionais de psicologia, acho que a questão dos estágios e do compromisso do serviço psicológico com a realidade em qual a instituição tem inserido é muito importante, né? Acho que nós temos dificuldade de entender que o estágio não é trabalho, ele é estágio. E o serviço de psicologia, ele pode ser feito por técnicos, mas ele também tem características de ser feito por profissionais. Então a gente tem que delimitar bem quais são as responsabilidades e os compromissos de cada um deles. Enfim, acho que nesse momento é isso que eu gostaria de discutir com vocês. E eu estou à disposição, infelizmente não presencialmente, para questionamentos e oportunamente eu espero poder visitar vocês
pessoalmente conhecê-los mais de perto. Muito obrigada e desculpa de novo pelo inconveniente.